Daí, pessoal, mais uma resolução. O engenheiro precisa conhecer a medida de cada lado de um terreno triangular cujo perímetro é 20 metros. Porém, a planta do terreno foi rasgada e o que restou foi um pedaço como na figura a seguir. Os lados do triângulo que não aparecem totalmente na planta do terreno medem. Então eu preciso aí a medida do terceiro lado desse triângulo, né? Eu tinha o triângulo constituído, a planta foi rasgada, eu fiquei com aqui a indicação do ângulo de 60 graus nesse vértice e fiquei também com a medida deste lado igual a 8 metros. Lembrando que o perímetro ele é igual a 20, né? A soma dos três lados é igual a 20 metros. Bom, a primeira proposta aqui nessa resolução é projetar esses lados, né, estender esses lados de forma que eu visualize como esse terreno seria ou como ele é antes da planta rasgada. Então aqui eu vou projetar, vou usar aqui um segmento, vou projetar esse lado. Vou projetar esse lado e vou projetar também o outro lado. Aí eu tenho aí uma espécie de esboço do terreno completo sem que essa planta tivesse sido rasgada. Então tá aí o esboço. E aí eu quero os outros dois lados. Então eu vou atribuir para este lado aqui oposto aos 60 graus. Eu vou atribuir a medida x, então isso para mim aqui vai valer x. E esse outro lado que eu também preciso descobrir, vou chamar y. E aí eu sei que o perímetro é 20, portanto x mais y mais o 8 resulta 20. Desta forma, x mais y, bem devagar aqui, ó, 20 menos 8, x mais y é igual a 12. E aí, esta relação aqui é importante porque justamente faz a ligação entre as medidas de um lado e de outro. Então, eu sei, por exemplo, que x é igual a 12 menos y, e sei também que y é igual a 12 menos x. Caso eu precise aí fazer uma substituição, e provavelmente eu vou precisar disso, eu uso essas equivalências. Bom, então feito esta observação, eu vou pensar nesse triângulo, quais são os dados de que eu disponho. Primeiro, esse triângulo necessariamente não será um triângulo equilátero. Eu até tenho aqui um ângulo de 60 graus, poderia acontecer daqui ser 60 também, e aqui ser 60 e eu tenho um triângulo equilátero, mas eu não posso afirmar isso, né? E até porque se o perímetro é 20, né? E aqui é 8, sobra 12 para os dois, eu não posso ter 8 e 8. Então eu já sei que não é equilátero. Eu não teria condições de ter 8 para cada um dos lados. Então eu já sei que ele não é equilátero. Também não é retângulo. Então ele é um triângulo que a gente pode classificar como um triângulo mais ordinário, é um triângulo qualquer. E dentro dos triângulos quaisquer, normalmente o que se aplica é a lei dos senos, a lei dos cossenos ou a fórmula de área no formato trigonométrico. Como nesse exercício não tem nenhuma menção à área, eu não preciso calcular a área desse triângulo, eu quero só a medida dos lados. Então eu fico, de certa maneira, atrelado, eu fico estimulado a utilizar ou lei dos senos ou lei dos cossenos. Pelo formato dos dados, a maneira como os dados estão dispostos e aquilo que eu conheço, fica mais interessante o uso da lei dos cossenos. Porque a lei dos senos ela é mais interessante quando eu tenho dois ângulos conhecidos, pelo menos. E aqui eu só tenho um ângulo conhecido. Então eu vou em busca aí, vou aplicação da lei dos cossenos. Na aplicação da lei dos cossenos, eu vou abrir um parênteses para ti aqui, ó. Se eu tenho um triângulo qualquer de lados A, B, C,
com esse ângulo aqui, por exemplo, conhecido, que eu vou chamar de ângulo θ, a lei dos cossenos é aplicada da seguinte maneira. O lado oposto ao ângulo referência eu isolo ao quadrado, então b², igual a soma dos quadrados dos outros dois, a ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses lados que formam o ângulo, né, do AC, 2 vezes AC, e vezes o cosseno do ângulo, do cosseno do θ, que é o ângulo sempre oposto àquele lado que eu isolei ao quadrado. Então, esse aí é o funcionamento da lei dos cossenos. Eu vou fazer o seguinte, para deixar isso mais didático, eu vou colocar um outro ângulo aqui, vamos supor aqui, ó, eu tenho um ângulo alfa, e aí em relação a esse ângulo alfa eu isolo o Azinho, o lado oposto, sempre eu isolo o lado oposto ao ângulo referência. A ao quadrado igual a soma dos quadrados dos outros dois, b² mais c², menos 2 vezes o produto desses dois, BC, e vezes o cosseno do ângulo oposto àquele lado isolado. Eu isolei o A, cosseno de alfa. Então, essa é a aplicação da lei dos cossenos. Bom, então agora eu vou para este raciocínio na figura obtida, na figura que eu tenho ali do exercício. Então, o ângulo que eu conheço é o 60, então é interessante que eu isole o x. X ao quadrado igual a soma dos quadrados dos outros dois. Então, os outros dois, os que formam o ângulo y e 8. Então, eu tenho aqui y ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes o produto deles, 2 vezes y vezes 8, e isso vezes o cosseno do ângulo, cosseno de 60 graus. X ao quadrado igual. Bom, eu tenho duas variáveis nessa igualdade, né? Eu tenho o x e tenho o y, então é interessante que eu converta numa mesma igualdade. Eu acho que fica mais claro se eu substituir esse y aqui na variável x. Então, é isso que eu vou fazer. Eu podia também transformar esse x em y. Faço uma transformação só, mas eu vou converter o y em x. Então, se eu vou converter o y em x, eu vou dizer que y é igual a 12 menos x. Eu isolei o y. E aí, no lugar desse y, eu ponho 12 menos x. Então, 12 menos x ao quadrado. Aqui, mais 8 ao quadrado, já posso resolver 64. Aqui eu não vou resolver. Eu poderia resolver menos 2 vezes 8 vezes o cosseno. Eu vou deixar assim, tu já vai entender por quê. Menos 2 vezes y vezes o 8 e vezes o cosseno de 60 graus. E aí o cosseno de 60 graus é o mesmo seno de 30 graus, que é igual a 1 meio. E aí é que está porque eu não fiz o produto. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Isso é bem comum na aplicação da lei dos cossenos. O cancelamento desse 2 da fórmula com o 2 aqui do denominador do cosseno. Agora é manipulação aritmética. Agora eu vou resolvendo isso. X ao quadrado continua igual. Aqui eu tenho um produto notável, 12 menos x ao quadrado. Isso vai dar o quadrado do primeiro, 144. Vai terminar pelo quadrado segundo, né? Mais x ao quadrado. E no meio eu tenho 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Multiplica aqui dentro dá 12x e o dobro é 24, menos 24x. Mais 64, menos y vezes 8, menos 8y. Ó, já deu uma melhorada. Ah, esse y também preciso convertê-lo, né? Podia ter convertido aqui já, ó. Y como 12 menos x. Como eu não fiz isso, vou fazer agora, então. 8 que multiplica o y, que é 12 menos x. Já podia ter feito 12 menos x. Podia ter feito aqui, ó.
x ao quadrado igual 144 mais 64, já vou operar isso aqui, ó. Dá 208. Vou continuar aqui com menos 24x mais x ao quadrado. Esse x ao quadrado já poderia ter cancelado aqui, ó. X ao quadrado de um lado, x ao quadrado de outro. Não fiz isso, faço depois. Aqui 144 eu operei com 64, agora eu faço menos 8 vezes 12 menos 96. Menos 8 vezes menos x mais 8x. Então agora sim, eu vou cancelar aqui, ó, esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. É como se esse x ao quadrado viesse para cá menos, né? X ao quadrado menos x ao quadrado, cancela. Aí eu tenho aqui, me sobrou 0, igual 208 menos 96. Isso vai dar 82, 112. Menos 24x com mais 8x dá menos 16x. Aí ficou bom esse menos 16x, na falsa passagem vem mais 16x, igual a 112. E aí x é igual a 112. Divide por 16. E aí eu tenho que x é igual a 112 por 16. Dá 880, passou 7, 70, 42. Dá 7. X igual a 7. Então eu descobri o valor do x aqui, ó. Descobri que essa medida vale 7. Lembra que o x mais y é 12, né? Então, se o x é 7, claro que o y é 5, né? Eu posso até resolver aqui, ó. Y é 12 menos o x, que deu 7, e aí 12 menos 7 é 5. Aqui eu tenho o y valendo 5. E aí 5 mais 7, 12, 12 mais 8, 20. Eu tenho aí o perímetro igual a 20. Ficamos isso com a alternativa B, 5 metros e 7 metros. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.